Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Ana Clara Sterck e nós estamos estudando a revista As Leis do Relacionamento, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula da lição de número 13, que tem por título Relacionamento pela Obediência. Gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e não esqueça de acionar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Agradeço a Divanei pela oportunidade e vamos à lição de número 13. Quais são os objetivos dessa lição? Entender que só se dá bem com Deus quem anda nos seus termos, compreender que o reino de Deus é constituído por uma ordem disciplinar e concluir que a única maneira de se relacionar bem com Deus é atendendo-o. Eu vou seguir bem aqui o que o autor da revista colocou dentro desse assunto, tá bom? Então, o autor começa no item ponto 1, esclarecendo o que significa obedecer. Então, o termo hebraico para obedecer é shama-bi. Shama-bi, que significa dar ouvidos a. O Novo Testamento emprega os verbos ipakou, que significa ouvir debaixo, e eisakou, que significa ouvir dentro. E ambos os vocábulos sugerem que se deve ouvir quem está debaixo de autoridade. E autoridade fala do direito do autor, o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de alterar e de se fazer obedecer. O autor da revista, ele salienta aqui, texto bíblico que está lá em Deuteronômio 13:4, que aponta 4 caminhos para o relacionamento com Deus. Vamos ler o texto. Diz assim: após o Senhor vosso Deus, andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então esse versículo aponta 4 caminhos para o relacionamento com Deus, implicando todos eles em obediência. Andar, temer, guardar seus mandamentos, ouvir sua voz, servi-lo e achegar-se a ele. Deus, ele tem toda a autoridade e todo o poder. Ele é o Criador soberano, total e absoluto da terra. E além disso, nós, seguidores de Cristo, aceitamos a Jesus como Salvador e também como Senhor. Então espera-se que o seguidor de Cristo compreenda que esse relacionamento, apesar da intimidade, apesar de nós termos acesso, Jesus ter nos reconectado com o Pai, e esse ser um relacionamento íntimo, isso não exclui a necessidade que nós vejamos a Deus como uma autoridade e que dessa maneira requer obediência. A obediência, ela é um ingrediente indispensável ao relacionamento do ser humano com Deus. No item 1.1, o autor da revista, ele nos lembra sobre a obediência de Abraão. Abraão é o pai da fé, e isso só foi possível porque, apesar de não conhecer o Deus verdadeiro, Abraão um dia foi surpreendido com a sua voz, que lhe ordenou deixar a sua terra, deixar a sua parentela e a casa do seu pai para seguir rumo a um destino totalmente desconhecido. E atrelada a essa ordem, houve também uma promessa de uma grande recompensa por aquele ato. O Senhor faria dele uma grande nação. O Senhor o abençoaria. O Senhor engrandeceria o seu nome e faria dele uma bênção. Ou seja, Abraão cumpriria o seu propósito. E Abraão, confiando inteiramente no Senhor, saiu rumo ao desconhecido. Então, aliado à obediência, existia uma grande dose de fé. Fé suficiente para seguir e cumprir o propósito do Senhor. E por causa dessa conexão da obediência à palavra de Deus e a fé que existia em Abraão para cumprir a vontade de Deus, ele se torna o pai da fé cristão, pai da fé que nos deu acesso
a revelação a respeito de quem Deus é, afinal, por meio do povo de Israel. Israel foi o pano de fundo inicial, por meio do qual Deus se revela à humanidade, e agora, por meio da igreja, Deus continua se revelando ao mundo, e tudo isso foi possível porque Abraão creu naquilo que Deus falou com ele e ele obedeceu. Interessante que Abraão não é só o pai, ele não influenciou somente a fé cristã. Abraão, o impacto da obediência e da fé de Abraão foi tão forte que Abraão é o patriarca da fé cristã, mas também do islamismo e do judaísmo, as 3 principais religiões monoteístas do mundo, sendo que o cristianismo e o islamismo são as 2 maiores religiões do mundo. Então, é algo muito relevante o exemplo de Abraão de obediência. Um outro exemplo de obediência trazido aqui pelo autor da revista é Jesus, que não é apenas um exemplo, ele é o representante master de obediência, porque enquanto homens e mulheres eles foram obedientes às instruções que Deus deu e tiveram fé, como Abraão, Jesus, toda a sua vida foi pautada na obediência ao Pai. Eu destaco aqui 2 momentos onde isso salta bastante aos olhos. No momento do batismo de Jesus Cristo, está lá em Mateus 3, 14 e 15. Fala assim, a partir do 13. Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. Então, João, ele tinha razão. Jesus é o Filho de Deus, infinitamente superior a João, então não fazia sentido ali. João Batista, quem era João Batista na fila do pão para batizar Jesus Cristo? Mas qual é a resposta de Jesus? Jesus não responde com lógica, Jesus responde com a lógica da obediência. A lógica da obediência diz, é importante que nós façamos assim para cumprir toda a justiça, para cumprir tudo o que Deus requer. Então, o estilo de vida de Jesus era um estilo de vida de obediência. Mateus, um outro momento também, muito marcante, como um exemplo de obediência, como Cristo é obediente, é Mateus 26, 38 e 39, onde fala a respeito de Jesus no Getsemane, no jardim de Getsemane. Fala assim, 38. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus, abrindo mão de todo o senso de autopreservação e de autoproteção em nome da vontade do Pai. A entrega de Jesus Cristo à obediência. João 4,34 também é um texto bem interessante para nos orientar em relação ao nível de comprometimento que Jesus tinha com a obediência. João 4,34 diz, então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Olha a comparação que Jesus faz. Jesus compara o prazer, a satisfação dele em cumprir a vontade do Pai, o nível de satisfação que ele tem, como o nível de satisfação que ele teria em comer. A comida dele é fazer a vontade do Pai. Então, Jesus, ele não é só um exemplo de obediência, ele é o representante, ele viveu a vida dele, o estilo de vida dele foi um estilo de vida pautado em obediência aos caminhos do Pai. E isso também
significa que Jesus viveu um estilo de vida entregue ao propósito, ao desígnio do Pai. Isso o levou a Filipenses 2,8. Vamos ver o que diz Filipenses 2,8. Diz assim: 2,7. Em vez disso, em vez do que? Vamos ler do 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Ao invés disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a obediência à vontade do Pai o levou até a cruz. Mas a cruz não foi o fato final sobre a vida de Cristo, né? Porque é obediência, propósito e exaltação. O versículo 9 desse mesmo texto diz: por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Cristo todo o joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a obediência, ela tem um preço e ela tem também uma grande recompensa. Jesus cumpriu o seu propósito. Hebreus 5:9 diz assim: com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Com isso que? Com isso, o que está no versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Então, por causa de sua obediência, ele se tornou capaz de ser o sumo sacerdote. Ele se tornou capaz, ele se tornou fonte de salvação. Ele se tornou capaz de cumprir o propósito de Deus, o projeto de Deus. E o propósito de Deus é uma questão central da narrativa bíblica. E é muito importante, vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer essa diferença. A gente tem muita cultura de perseguir os nossos sonhos, temos muito essa cultura, e muitas vezes a obediência a Deus, ela vai ser um obstáculo ao cumprimento dos nossos sonhos. E essa questão da cultura do sonho tem muito a ver com essa cultura humanista que torna o homem o centro. O homem está no centro. A partir da perspectiva do homem, todas as coisas encontram sentido e propósito, mas essa não é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é que o propósito do Senhor é que dá sentido a todas as áreas da vida humana e de tudo que existe na Terra. Tudo é a partir do Senhor, do propósito do Senhor, com Deus no centro. Eu assisti há pouco tempo com a minha filha um filme Sing, muito fofinho inclusive, de vários bichinhos que são artistas, e eles estão ali perseguindo os sonhos deles, e é muito fofinho o sonho. Aí eu fiquei, gente, como é que a gente, sem perceber, nós somos movidos de um centro, de viver em função da vontade de Deus, para viver em função da realização dos nossos sonhos, porque todos os sacrifícios e todas as humilhações que aqueles bichinhos ali passavam encontravam sentido dentro da lógica. Estamos perseguindo o nosso sonho. Mas a narrativa bíblica não tem a ver com a realização dos nossos sonhos, tem a ver com o propósito de Deus. Tudo faz sentido se nós estivermos perseguindo o propósito de Deus. Inclusive, até quando Deus nos dá sonhos, se nós não enxergarmos isso à luz do propósito, nós vamos ficar confusos, né? Vamos pegar o exemplo de José. José recebeu de Deus uma orientação em relação ao destino dele, que tinha a ver com o governo, com o exercício de autoridade. No entanto, o que acontece com ele tem muito mais a ver com a preparação para o propósito de Deus do que em relação a ele viver o sonho dele, né? Então ele sofreu traição, rejeição por parte dos seus irmãos, injustiça. E tudo isso fazia sentido à luz do propósito e não à luz dos sonhos de José. E para viver o propósito de Deus, nós não estamos às escuras. Temos a revelação da vontade de Deus.
Deus jamais deixa o homem sem uma clara revelação dos seus propósitos. Então temos a palavra de Deus. Para viver o propósito de Deus, para viver à luz do propósito de Deus, nós precisamos ter relacionamento com a palavra. Precisamos ter disposição de buscar o conhecimento e de buscar instrução dentro da palavra de Deus para conhecer o propósito de Deus para a humanidade. No item 3.1, o autor da revista vai mostrar como desde o início da nação de Israel, Deus sempre teve uma instrução, uma orientação em relação à revelação do seu desejo, do seu intento, do seu propósito, e como desde o início a humanidade sempre esteve em guerra em relação a isso, né? Ele chama atenção para o povo hebreu, que o povo hebreu era um povo que valorizava muito o culto, um povo apaixonado pelo culto, um povo que se dedicava ao culto do Senhor. Nas festas, o autor da revista fala isso, que nas ocasiões festivas, Jerusalém ficava cheia de gente, as ofertas eram abundantes, cada família levava os seus animais para oferecê-los a Deus, havia até mesmo sacrifício para cobrir os pecados dos negligentes. Então, o povo hebreu era um povo apaixonado pelo culto, pelos rituais, pelos ritos sagrados, mas mesmo a realização desses ritos, eles não substituem a obediência. Muitos ofertantes se escondiam atrás dos seus sacrifícios enquanto mantinham vivos no coração os seus pecados. Tudo não passava de mera religiosidade. O autor da revista também salienta o exemplo de Saul e os amalequitas. Quando o rei Saul ele recebe uma ordem clara de Deus a respeito de um propósito que Deus tinha para o povo amalequita. 1 Samuel 15:3 diz assim: agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Uma outra versão fala sobre, na NVI, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Então, Deus fala por meio de Samuel para Saul, olha, consagrado à destruição, destrói tudo. E Saul vai lá, ele extingue os amalequitas, mas ele extermina o povo, mas ele preserva o rei Agag e o seu gado, o melhor do gado, o melhor dos animais. E ele coloca a desculpa, né? Quando Samuel vai confrontá-lo, ele tenta se justificar dizendo que aqueles animais serviriam para os sacrifícios a Deus. Então é o mito da obediência parcial. É o mito de que a obediência parcial ela é alguma coisa diferente de desobediência. Não. Obediência parcial é sinônimo de desobediência. Porque Deus tinha uma instrução clara em relação ao que deveria ser feito em relação àquele povo, e o rei Saul decide, com base na sua própria definição do que é certo e errado, simplesmente rejeitar a instrução de Deus e fazer o que para ele fazia mais sentido, né? Então, as instruções de Deus, elas precisam ser acompanhadas de um ato de obediência, de uma atitude de obediência total. Obediência parcial é igual a desobediência. Até a circunstância onde tem aquele texto bíblico bastante conhecido. Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está mais interessado na nossa obediência do que nos ritos religiosos que envolvem o culto a Deus. A Bíblia, item 3.3, a Bíblia é o livro da obediência. As recomendações bíblicas para a obediência são amplas. Então, ela orienta os filhos a obedecerem seus pais, os servos a obedecerem seus senhores, os crentes a obedecerem às autoridades constituídas, os crentes a obedecerem às autoridades eclesiásticas, a começar da própria igreja, os crentes a obedecerem seus pastores, os anjos do céu a serem submissos a Deus, enfim, uma série de instruções
relacionadas à obediência. E para concluir, eu gostaria de salientar uma questão que é a obediência ligada ao reino de Deus, à realidade do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é um exercício de autoridade. Quem fala isso é o Myles Munroe. Myles Munroe nos ensina, né? Nos ensinava que o reino de Deus, ele não é um território. O reino de Deus, ele é um exercício de autoridade. Mateus 6:9 diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus, os discípulos de Cristo, são aqueles que manifestam na terra a vontade de Deus. E para que isso aconteça, é necessário uma atitude plena de obediência. Apenas quando nós nos tornamos livres o suficiente da nossa natureza humana que é inimiga de Deus, apenas quando nós somos libertos, ampliando os nossos níveis de liberdade, nós seremos capazes também de manifestarmos na terra o reino de Deus. Mateus 7:23 diz assim: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que desobedecem à lei. Esse texto aqui está falando sobre os verdadeiros discípulos, né? Onde Jesus está explicando que nem todo aquele que o chama de Senhor entrará no reino dos céus. E aí ele fala de uma situação, um exemplo específico, onde alguns vão dizer: Senhor, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres. E aí a resposta de Jesus será essa: eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. No original, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é ilegalidade, né? Não obedecem à lei. O que é a lei? No reino, em um reino, a vontade do rei é a lei. Então, essas pessoas, esses falsos discípulos, eles não cumpriam a lei, não exerciam, não realizavam a vontade do Pai. Então, eles vão ficar fora do reino dos céus. Então, discípulo não é aquele que eventualmente expulsa um demônio ou tem poder para realizar um milagre. Discípulo é aquele cidadão do reino dos céus, é aquele que obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor a Deus, a realidade do reino de Deus na vida de alguém é atrelada à obediência. O relacionamento com Deus, por isso, só é possível por meio da obediência. Mateus 6:33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. A justiça do reino de Deus é a vontade do rei. Então, aqueles que buscam em primeiro lugar os propósitos de Deus, realizar a vontade do rei, isso é buscar a vontade do rei, buscar obedecer ao rei. E nós não sabemos como obedecer a Deus. O que nos vai dar a capacidade, primeiro, de conhecer a vontade de Deus é ler a Bíblia, e 2, estar no lugar secreto, expondo o nosso coração frente à realidade que nos cerca, para que o Senhor exponha e elimine as impurezas do nosso coração. Porque nós, seres humanos, na nossa psique, a nossa forma de funcionamento, ela tem um grande conteúdo inconsciente, existe um grande conteúdo que nós não temos acesso, mas o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, conhece o nosso espírito. E ele é capaz de nos sondar e de discernir as nossas intenções e as nossas motivações. Então, é necessário que, além do conhecimento da palavra, nós tenhamos a prática do secreto, de expor o nosso coração e abrir o nosso ser, os porões da nossa alma, ao escrutínio de Deus, para que Deus possa lidar com as impurezas que existem no nosso coração. Nossa natureza humana é inimiga de Deus, nos engana e justifica as nossas atitudes.
Somente o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, pode nos guiar a toda a verdade a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. E apenas quando nós nos submetemos progressivamente a cada novo desafio ao domínio do Espírito Santo, por meio do relacionamento pessoal com Ele, é que nós vamos aprendendo a ter um estilo de vida totalmente consagrado. Ainda que isso impacte em ofender a nossa razão, a nossa vontade e as nossas emoções. Assim como Jesus não trabalhava com a razão dele, Jesus trabalhava com aquilo que fazia sentido em relação à vontade do Pai. Não o que fazia sentido em relação à lógica, mas aquilo que fazia sentido à luz da vontade do Pai. Então, nós vamos ser tão livres quanto livres formos para realizar a vontade de Deus. Essa é a liberdade cristã. A liberdade cristã é a que resulta naquilo que está escrito lá em Romanos 12:1. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, a verdadeira liberdade é quando nós podemos entregar o nosso corpo como um sacrifício, nosso corpo como servo, como o nosso corpo completamente em obediência, o nosso ser totalmente em obediência à vontade do Pai. E isso só é possível quando a nossa nova natureza, que é Cristo em nós, quando essa nova natureza, ela é capaz, ela toma o domínio do nosso corpo por meio desse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, e nos tornamos capazes de seguir a liderança do Espírito Santo sem sermos impedidos, enredados pela nossa natureza humana, pelos nossos desejos egoístas, pelas nossas motivações egoístas, pelos pecados, enfim, por tudo aquilo que nos impede de realizar plenamente a vontade do Pai. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade. Espero que você esteja conosco nas próximas aulas aqui do CDCast. Não deixe de seguir o Crente Docente no Instagram, que é @crentedocente. E não esqueça de ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Tá certo? Até a próxima. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.